Olá, sejam todos bem-vindos a esse super podcast dentro do canal Meu Médico Especialista. Ao longo dessa série que nós estamos criando aqui para o portal do Meu Médico Especialista, eu tenho tido aqui várias surpresas e muita felicidade de conversar com médicos especialistas, de poder levar um pouco da trajetória desses médicos, da história da carreira, do que eles fazem e poder contar para você que está nos assistindo o grande diferencial de um médico especialista, o porquê, quando a gente fala de um médico especialista, para vocês entenderem. Então hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Marcela Matos. Ela é geriatra e então ela tem uma formação para poder chegar na geriatria, e é um pouco disso que nós vamos contar aqui, aquele número que tem escrito ali, o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Significa que o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e o CREMESP, que é o Conselho Regional do nosso estado, conferiu a ela, né, esse título, que ela tirou esse título, mas eles estão dizendo, essa médica é uma especialista. E por que nós estamos dizendo isso? Porque é muito importante que o paciente saiba, quando ele buscar ajuda, né, quando ele tiver algum problema relacionado à saúde dele, e principalmente na área da doutora, que você saiba que esse médico ele ele tem o título para poder exercer essa função, ou seja, ele estudou, se preparou para isso. É isso que a gente quer contar, que não é uma vida fácil, não é uma carreira fácil. Às vezes as pessoas olham no Instagram e olham lá uma médica bonita, com uma foto bonita, e falam, nossa, essa mulher teve sorte, né? Essa pessoa teve sorte, essa médica teve sorte, ganha muito dinheiro, né? E não sabe, né, toda a trajetória para chegar até aqui, e não para de estudar nunca, é sempre se atualizando. E é isso que a gente quer falar. Doutora, obrigado pela tua presença, obrigado por ter vindo aqui, uma especialidade tão importante, né? A gente estava comentando, tendo em vista que cada vez mais a população está envelhecendo, isso é uma boa notícia, né? E então significa que as pessoas ficando mais velhas precisam ter cuidados, né? Cada vez que a idade vai chegando, existe sim uma especialidade que pode ajudar as pessoas a envelhecerem com qualidade de vida, os idosos, a terceira idade, a ter qualidade de vida também nessa fase da vida. Obrigado, viu? Obrigado, Renato. Eu quem agradeço, né? É uma grande honra receber esse convite. Eu, quanto médica geriatra, né, especialista em geriatria, com tantos grandes nomes, professores aqui na cidade, e receber esse convite de vocês aqui da IQS Saúde. Mas assim, lógico, tem os professores, né? Mas cada um tem sua história, né? A gente não pode deixar de contar a história. Na busca, ontem eu gravei um podcast que eu achei muito interessante. Estava aqui com um médico e ele contou, ele falou, uma coisa que ninguém vai tirar é o estudo, né? E o estudo, ele te projeta, né? Se você olhar lá para trás, o dia que você tomou a decisão, e aí você tem uma história muito bonita que nós vamos contar. Você não tem pai médico, não tem mãe médica, e como é que foi uma luta na família, né, para poder te proporcionar isso, né, e ter o orgulho, né, de dizer à família, eu tenho uma médica na família. Isso é muito bom, né, é uma coisa que só o estudo proporciona, né, e aquela dedicação. Eu quero falar um pouquinho do currículo da doutora. Ela é formada na Universidade de Marília, né, em 2009. E durante 2 anos ela trabalhou na saúde da família. Você trabalhou na mesma cidade ou já era aqui já, doutora? Não. Eu voltei para minha cidade de origem, né? Que é Itapeva, São Paulo, divisa com o Paraná. Trabalhei ali e numa cidade pequena que fica ao lado, que chama Ribeirão Branco. Então eu trabalhei ali em serviço de saúde da família, especialmente na zona rural. E trabalhava na Santa Casa de Itapeva também. Então, eu fiquei 2 anos trabalhando, voltei para casa dos meus pais. Como se fosse devolver aqui aquele serviço para sua cidade natal, sua terra, né? Porque esse é um serviço muito mais focado ali na parte pública, às vezes, tem um pouco disso, né? Que é muito mais uma doação do que propriamente mesmo, né, uma coisa de crescimento de carreira, né? Sim, é ali que você tem um contato direto, né, com a população mais vulnerável, com o SUS, né? O SUS que a gente tem, que é uma coisa maravilhosa.
E é ali que desperta mesmo, só fica ali quem realmente gosta do ser humano. É verdade. Bom, daí a doutora, deixa eu continuar aqui, porque é uma história boa, né? Aí depois ela faz clínica médica, né? Especialidade de clínica médica. Importante salientar que para algumas especialidades precisam passar por fazer uma antes. Então, no caso da geriatria, que é a especialidade hoje principal da doutora, ela teve que fazer clínica médica. Então, importante vocês saberem. Então, existe esse passo, né? Então, não tinha como ela fazer a geriatria sem passar pela clínica médica. Então, são 2 anos, né? Sim. A doutora começa em São Paulo e depois termina aqui na FAMERP São José do Rio Preto. É isso, né? É isso mesmo. É um pré-requisito, né? Você tem que prestar a prova de residência médica para clínica médica, fazer 2 anos dessa residência e depois, então, você presta mais 2 anos que eu fiz aí da geriatria, né? Aí a geriatria você faz também aqui em São José do Rio Preto, na FAMERP, no Hospital de Base. Isso. Tá. Isso. Então vamos lá. Aí a doutora tem o título de especialista em geriatria pela Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Doutora, o que é essa palavra gerontologia? É uma palavra difícil, né? O que significa isso, né? Para a gente trazer para a população, para as pessoas que estão escutando, essa palavra é tão, né, grande assim, meio assustadora, mas traduz para nós aí. A gerontologia, na verdade, é o estudo de todo o envelhecimento, né? Trabalha tudo que envolve o envelhecimento, né? Então, assim, é bem complexo. Não é só o fato de ser geriatra para por aí. Não, você tem que estudar tudo, né? Então, na gerontologia, além da parte aí da transição epidemiológica, demográfica, você entende todo o contexto complexo do envelhecimento, né? Tá. Aí fora isso, a doutora, então, hoje trabalha como geriatra em São José do Rio Preto. Ela tem um super atendimento especializado dentro de um trabalho muito bacana que chama Saúde Sênior, que nós vamos falar disso mais para frente, né? Fora isso, ela já foi professora também da faculdade Faceres, né? Hoje não está mais exercendo essa função lá. E já trabalhou em vários serviços, né? Aqui da região, prestando atendimento na área de geriatria, né? Sim. Então, beleza, doutora, já falamos um pouquinho aqui da sua formação. E fora isso, eu queria que você contasse para as pessoas, um dia você contou para mim, como é que foi a parte quando você decidiu que você ia ser médica. Então, a gente está voltando o tempo um pouquinho, né? Para lá naquela fase da adolescência, um pouco ali naquela fase de tomar decisão e de tudo que envolvia as limitações, né? Lá da tua família. Você contou que seu pai e sua mãe se apoiaram, te apoiaram, vamos mesmo, é isso daí, vamos buscar o teu sonho, que era uma coisa que não era fácil, né, até então. Conta um pouco pra gente como é que foi essa etapa. Na verdade, assim, eu fui despertada pela área da saúde, vamos dizer assim, sem perceber. Eu fui levada por isso, né? Eu sofri um acidente, um atropelamento, eu tinha 3 anos e meio, né? Então, esse atropelamento me trouxe aí sequelas, uma sequência de tratamentos que eu sigo até hoje, né? Então, assim, a minha vida, eu passei indo a médicos, né? Desde os 3 anos? Desde 3 anos e meio. Então, tive que usar algumas órteses, fiquei com encurtamento do membro, dor, né? E meu pai e a minha mãe conduziram isso de forma muito legal, porque isso não me trouxe, assim, nenhum trauma. Não consigo lembrar, assim, de um certo sofrimento em relação a isso. Mas, sim, na verdade, eu vi a mobilização de toda a minha família para me trazer, né, para a idade adulta normalmente. Então, assim... Você sentiu o movimento, né? Eu sentia esse movimento, assim, né? E eu gostava muito de estar dentro disso. Legal. Né? Eu gostava de estar sendo levada ao médico, eu gostava dos médicos que me atendiam, eu comecei a perceber diferença entre um médico, um profissional ou outro, fisioterapia, tudo que eu fiz a vida inteira, né? Hoje eu tenho 38, vou fazer 39 anos, então a vida inteira eu fui levada para serviço de saúde. E quando eu estava aí na 8ª série, mais ou menos, e estava na hora de decidir, né, o que faria aí no colegial, começa a pensar nisso de fato, né? Eu comecei a falar, mãe, eu não sei, eu tenho um pouco de dúvida, talvez parece que eu
tenho vontade de fazer medicina. Mas eu também me achava um pouco audaciosa de falar isso, sabe? E minha mãe falou, não, eu acho que vamos lá. Então, eu venho de uma família que eu não tenho médicos na família, né? Minha mãe é professora, meu pai sempre foi aí autônomo, trabalhava com serviços agrícolas também. E, enfim. Uma família simples, né? Simples. Não tive uma vida, assim, tão tranquila na maioria das vezes, mas sempre tive uma família muito unida, enfim. Então, daí aí eu estudava em escola pública e, a partir disso, minha mãe falou assim, não, agora vamos investir, vamos tentar ir para uma particular. E você sempre ia bem na escola? Sempre fui bem na escola, sempre fui muito bem, sempre fui muito, muito dedicada, muito certinha, corretinha, né? Assim, sempre gostei muito de estudar, nunca tive dificuldade. E aí que eles se engajaram mesmo, pegaram o meu sonho para eles, né? Legal. E daí eu fui fazer o terceiro colegial na escola pública. No terceiro colegial, eu comecei a pensar em como a gente morava ali em Itapeva, né? Eu morava em Itapeva, que é a divisa com o Paraná. Ali tem muitas faculdades de medicina. Então, eu comecei a estudar a respeito disso, que para prestar vestibular ali no Paraná, eu precisava estudar a história e a geografia do Paraná. Porque lá cai exatamente isso. Na UEM, na UEL, na Ponta Grossa, é isso aí. Isso aí. Eu sou formado na UEM, eu sei como é que é. Então. E eu vim do Mato Grosso do Sul, tive que estudar isso aí. Exatamente. E aí eu comecei começaram, né, a vir as dicas, tipo, não, você quer se preparar melhor para prestar vestibular no Paraná? Então faz o terceirão, né, lá, nem que seja 6 meses. E foi isso, eu fui indo, prestei lá, mas aí acabei prestando odonto em um lugar, enfermagem no outro, medicina no outro, e ficou meio perdido. E acabou que eu acabei ficando aqui mesmo no estado de São Paulo, que foi aonde... Aí você fez vestibular em Marília? Fiz em Marília. Na verdade, eu passei na faculdade de biomedicina, né? E eu cursei 1 ano e meio de biomedicina e continuei prestando medicina. Aí consegui entrar na medicina e quando eu entrei, consegui realizar meu grande sonho. Então, foi assim, foi um processo, nunca desisti, né? E quando eu entrei, foi uma grande alegria e aí começaram as dificuldades novamente. Passei numa faculdade particular, então tinha a parte financeira, enfim. Mas eu sempre me dediquei muito para nunca, né, assim, dar mais trabalho para os meus pais ainda da parte financeira. Então, sempre me dediquei demais. Mas acho que os pais têm um grande... Né, o pai, como você, né? Você tem uma filha, né? Eu tenho um filho. Um filho. Você vai fazer de tudo, né? A gente vai fazer de tudo. Tudo que está ao nosso alcance, né? E um pouco mais até. Então, eu acho que valeu a pena, né? Você olhar para trás e ver isso. Eu acho que teu pai deve ser super realizado. Era realizado, infelizmente ele faleceu, você já contou. E a sua mãe ainda está viva. Mas eu acho que o tempo que você passou junto e você via a realização, né? Eu acho que é isso que vale a pena. Né? Tem um bicho incomodando aqui, Vitor. Mas deixa ele, daqui a pouco ele sai. Não é nada, não. Uma borboletinha. Uma borboletinha. Mas assim, eu acho que é o que vale a pena, né? De você olhar para trás e ver muita dedicação. É por isso, sabe, doutor, até um dia que a gente falou, vamos contar a tua história. Falou, não precisa, vamos gravar. As pessoas precisam saber. Porque hoje é muito fácil olhar para você lá no teu consultório, você no dia a dia. A gente tem uma grande... o ser humano, né? É um grande, digamos assim, não sei se é um grande erro, o que for, mas assim, um problema, que a gente olha para a pessoa no status que ela tá, né? Então, esses dias mesmo, veio um médico aqui, meu amigo, e ele começou com a gente lá atrás, a primeira capa da revista foi ele. Aí ele chegou aqui, cara, ele falou, Renato do céu, que evolução. Pô, eu lembro do dia que você foi no consultório. Cara, tipo assim, mas quem sabe? Mas quantas pessoas sabem, né? Por isso que a gente precisa contar, né? Uma história de dedicação, de estudo, que não começou agora, né? Começou lá atrás, você já era dedicada. Se não fosse dedicada, tua mãe e teu pai não iam te apoiar. Eles viram que você tinha essa condição, que você tinha essa força de buscar, de fazer, né? Então, por isso que a gente precisa contar essa história. Porque ela vai fazer sentido para alguém, entendeu? Nem que seja para o paciente, para alguém que está nos escutando, outros médicos que estão se formando, né? Eu acredito que é muito isso. E aí, que momento na faculdade
você começa a enxergar essa possibilidade se você já pensava que a geriatria, você fez a clínica médica pensando ou em outras áreas também, né? Porque para cardiologia precisa, para endócrino precisa, geriatria. Como é que foi essa escolha lá no momento da faculdade? Na faculdade ainda eu não tinha nada definido, eu só sabia que eu não queria nada cirúrgico. Tá. Por conta da experiência, assim, com tempo cirúrgico, ficar em pé, era uma coisa que quando eu tinha que passar por esses estágios, também tinha o meu sogro, que era cirurgião cardíaco, eu ficava aqui assistindo ele no quarto, 5º ano, eu já namorava meu marido, eu ficava todas as férias aqui com meu sogro, minha sogra aqui, são médicos, né? Legal. E eu via que por conta da minha deficiência física, eu não ia dar conta de algo cirúrgico, por dor, por tempo. Então, e também, assim, eu tinha essa necessidade de ter paciente próximo, assim, né? Então, eu já sabia que eu queria fazer clínica. Mas o que de clínica, eu ficava muito em dúvida. Eu sabia que eu queria alguma coisa especial. A minha sogra é hematologista, né? Bem voltada com a parte oncológica, então isso me despertou um certo interesse, mas eu não tinha tanta certeza. Prestei clínica, fui fazer clínica e até cheguei a pensar na hematologia, oncologia, mas não deu certo. Acabou não acontecendo e mais uma vez, né? Deus mostrando que tudo tem sua hora, né? Quando a vontade da gente não coincide com o caminho, né? Com o caminho que a gente acha que é o certo, e é isso aí mesmo. E legal. Fui trabalhar em atendimento domiciliar. E aí eu tive certeza mesmo que era geriatria. Na verdade, na clínica, no final da clínica, quando eu passei na geriatria, eu falei, gente, é muito complexo, é muito difícil. Eu falei, não cada um é cada um, né? E eu comecei a conhecer os professores, o jeito que os pacientes eram conduzidos, cada um de uma forma, né? Então, envolve muito a biografia de cada um. Então, eu comecei a me reconhecer como pessoa dentro da geriatria. Eu falei, gente, não, eu comecei a fazer aquela conexão, né? É muito complexo eu dizer como que eu escolhi. Mas eu digo que é uma análise mesmo que a gente faz do nosso próprio ser, né? Uhum. Acho que acaba espelhando naquilo que a gente escolhe. Então, eu sentia que a geriatria ia suprir toda a minha necessidade de cuidar mesmo, e né? valeu a pena, né, doutora? Ah, valeu, com certeza. Tudo que deu errado, eu tenho certeza que não foi errado. É porque a gente acha que a gente tem controle das coisas, exatamente. né? E quem confia também, entregou ali, confia que Deus deseja o melhor, né? Aqui a gente respeita todas as pessoas, né? Mas quem tem essa visão, né, cristã, que sabe disso e confia nisso, né? Independente das religiões, né? A gente confia nisso, né? E sabe que é muito legal que esses dias eu escutei uma coisa assim. Você tem um caminho, né? Não, você sabe o objetivo. E para para chegar lá, tem vários caminhos e várias rotas. O que acontece muitas vezes, até a pessoa falou para mim, quando você tentou desviar da rota, Deus te trouxe para a rota de novo. De alguma forma, que às vezes pode ter sido não muito boa, mas ele falou, não, volta, né? Se você está ali, né, nessa dependência, né, que você confia, vai dar certo, né? E hoje você se tornou uma médica conceituada, respeitada e muito, assim, competente, trabalhando em prol dos seus pacientes, né? Porque não é uma coisa fácil, né, lidar com o idoso, né? Eu tenho meus pais, já estão ficando um pouco mais de idade, a gente sabe disso, né? Porque eles também têm... Uma coisa que você falou para mim, achei muito legal um dia, você falou assim, eles têm a história deles, né? Que é diferente, por exemplo, assim, muita gente escuta falar, o idoso volta a ser criança, com uma grande diferença, tipo assim, em cuidados, né, as pessoas querem falar, mas ele tem a história que a criança não tem ainda. Exato. E a gente precisa respeitar essa história, né? Sim. Que é uma coisa que você faz muito bem, de respeitar essa história, entender, né, o que levou até ali. Sim. Né? Sim. Seja profissional, familiar, né? E aí tem as histórias de sucesso, histórias de fracasso, do que deu muito certo, do que deu errado, e enfim, o indivíduo tá ali, né? Sim. E precisa de cuidado, né? Bom, e aí você então faz os 2 anos, vai para geriatria, e aí faz esses próximos 2 anos. E daí você terminou. Quando você terminou, o que você pensou? Quando você termina a geriatria,
Qual foi o primeiro... Já começou trabalhando como geriatra? Como é que foi essa parte da carreira aí? Sim, até eu fazer geriatria, né? Foram aí 8 anos. Não, antes da geriatria. No total, eu trabalhei em serviços de emergência por 8 anos. Tá. Né? Trabalhei em vários serviços de emergência, enfermarias, enfim. Quando eu já estava acabando a geriatria, já começou a ficar mais direcionado, né? Então, assim, você se sente mais livre para fazer aquilo que realmente você quer dispensar o seu tempo, né? Sim. Então, eu já comecei a focar mais na prova de título. Eu sabia que seria super importante eu me dedicar, ser boa naquilo que eu ia fazer de forma técnica, né? Não adianta, eu acho que é o conjunto da obra. Então, tecnicamente, eu queria ser bem preparada mesmo. Então, quando eu estava terminando a geriatria, eu me dediquei, estudei, ralei mesmo, prestei a prova de título. E aí, sim, eu falei, agora eu quero ser geriatra mesmo, de fato, né? E aí, eu saí dos serviços de emergência, fui convidada a dar aula de geriatria, né? Aula prática e teórica de geriatria. E, ao mesmo tempo, eu voltei ao serviço de atendimento domiciliar da rede pública, né? Que é o SAD de São José do Rio Preto. Eu digo que lá tem muita gratidão pela gerência, que hoje é amiga, né? Uhum. Enfim, enfermeira Andréia, que é uma grande referência em vários aspectos. E lá... equipe multidisciplinar. Então, lá que eu fui ensinada, né, a como ser médica de verdade. Médico não é nada sozinho. Precisa de equipe multidisciplinar. Isso, então, físio, fono, terapia ocupacional, dentista, psicólogo. Então, você vê assim que você é, né, um ponto. E cada vez você vai vendo que você vai criando uma riqueza mesmo no seu olhar, né? Uhum. E cada vez você vai ficando mais humilde. Legal. Porque eu acho que quanto menos você sabe, mais você acha que você é alguma coisa, né? Então, assim, eu digo que de quando eu entrei na residência para quando eu terminei, com certeza eu falei, gente, realmente eu não sei nada, né? E você vê que você ser especialista é um engrandecimento diário mesmo, né? Você aprende com as famílias, com os pacientes, você aprende que você tem que ouvir, né? Enfim, é um conjunto mesmo. E o SAD foi o lugar que realmente, assim... Uma escola. Uma escola que me complementou lá do Programa Saúde da Família. E, enfim, eu me engajo até hoje, né? Para ser uma boa geriatra. Acabei de fazer um curso agora, semana passada, fiz uma mentoria também de toxina botulínica, porque a grande, assim, maioria dos meus pacientes são os pacientes domiciliares e são pacientes acamados. E aí eu fui fazer o curso de toxina botulínica para ajudar, para agregar nos atendimentos, para dar mais qualidade ainda, né, para os pacientes com sequelas de AVC, pacientes com contraturas, cialorreia. Então, assim, nunca para, né? Nunca para. Doutora, que legal, né? Você está falando dessa parte que é muito top, né? Da questão do atendimento em si mesmo, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e de onde veio a ideia de formar a Saúde Sênior, né? Que foi uma coisa muito legal. Você compõe lá junto com a Poli, né? Que é uma enfermeira também ela é especialista também nisso, né? Sim. De onde veio essa ideia e essa questão do atendimento domiciliar que eu acho fundamental, né? De você se dispor, ir até a casa da pessoa, que eu acho que quando você vai na casa, você vê todo o ambiente, você não está olhando só a pessoa em si, você está olhando os lugares, se ali esse piso está liso, se tem onde apoiar, como é que essa pessoa toma banho, o que ela come, né? Eu acho fabuloso isso aí. E é muito uma doação mesmo, né? De tempo, né? Porque a maioria dos médicos estão ali no consultório, atendendo, também tá tudo certo. Mas sim, você pegar o carro em um lugar, né? O tempo é muito maior. Você não chega lá e fica 5 minutos, né? Então, quer dizer, não, né? Não fica. Então, assim, eu queria que você falasse sobre essa questão da ideia da Saúde Sênior e sobre esse atendimento domiciliar. Assim que eu acabei geriatria, né? Eu já tinha esse desejo de fazer um atendimento
diferenciado mesmo, né? E para isso a gente demanda tempo, como você disse, né? Para acolher toda essa família, conhecer esse paciente de forma integral, né? E conseguir não conduzir só da parte medicamentosa, porque isso aí todo mundo faz na grande maioria, em consultório e tal. E veio a pandemia, né? Sim. Então, aí eu terminei a geriatria em 16, 17, e logo veio a pandemia que fez com que esse meu desejo realmente fosse executado, né? Então, a gente criou esse projeto do Saúde Sênior, eu e a Poliane. A Poliane também, além de enfermeira especialista em geriatria, né? Também tinha essa vivência nos atendimentos domiciliares na rede pública. Só que com algumas limitações. Então, de repente, a gente fazendo esses serviços à parte, de forma mais especial, com mais tempo, com mais recursos, enfim. A gente conseguiria atender pessoas que desejavam ter esse atendimento, e a gente viu que realmente aqui em Rio Preto não tem, né? Dito e feito. E a gente vem trilhando e melhorando cada vez mais, né? Pessoal, isso é tão verdade, né? A doutora e a Poli, a Saúde Sênior, né? Cuida da minha mãe. E isso é uma coisa... E minha mãe não mora em São José do Rio Preto. E isso faz a diferença, total. Então, assim, quando um profissional tá focado... no caso, eles montaram uma equipe, né? Você e a Poli. E é muito jóia porque a minha cunhada me ligou. Ah, a doutora falou. Daqui a pouco a minha cunhada fala. A Poli ligou. Sabe? A família se sente amparada. Entendeu? Então, eu acredito que foi muito assertivo isso, sabe? Acho que vocês criaram uma coisa importante que dá uma sensação de cuidado, né? E o idoso, ele requer isso. Né? É cuidado mesmo, né? E respeitando a história, né? Então, é fabuloso. E ali a devolutiva para a família, né? Assim, tanto sua quanto da Poli também. Assim, gente, eu acho que vale super a pena você... Por isso que a gente, quando criou isso aqui, é justamente levar a informação e mostrar muitos profissionais que talvez vocês não conheçam, talvez as pessoas não sabem o que é feito, né? Por isso que é importante a vivência de tudo isso, né? De você... E você assim, doutor, é fabuloso, porque você está usando tudo que você aprendeu, onde você passou, seja no SUS, no serviço privado também. Sim. E trazendo isso para poder proporcionar, né, para aquela família que, no caso do serviço privado ou de convênio, que tem condição e quer fazer o melhor, né, por aquela pessoa, né? E dar qualidade de vida para ela daqui para frente, né? Sim. Porque é tão importante, né? Eu volto no tempo, assim, às vezes a gente não se atém, né? Não olha para isso, mas como é importante uma família que, por exemplo, você conviveu... Pô, eu convivi muito com a minha avó materna. Pô, fez diferença demais para mim, sabe? O meu avô, convivi com ele até uma certa idade, infelizmente ele morreu, ele teve um acidente, depois ele adquiriu ou começou a ter um Parkinson, né? Aí ele acabou falecendo até cedo, hoje, para a idade de hoje, com 74 anos, né? Não é uma idade que as pessoas estão chegando até mais longe um pouco, né? O meu pai tá bem com 78, né? Então, quer dizer, mas eu convivi bastante com eles, né? E isso fez muita diferença na minha vida. Faz, com certeza. Né? Então, ali, a criança que tem a avó, né? E tá ali, que aquele contexto familiar, ele é muito importante, né? Você ter os seus pais... Hoje, né, a gente tá falando com todo carinho aqui do idoso, da terceira idade, né? E é muito importante. Meus avós tiveram... Nossa, não mencionei eles aqui, coloquei como família, né? Mas meu avô, minha avó, principalmente da parte materna, acompanharam a minha vida acadêmica, né? Meu avô faleceu... eu já estava na faculdade de medicina... E assim, quantas vezes... Ele me levava, né, lá para Ponta Grossa. Eu e minhas amigas, né, que fomos fazer o cursinho lá. Enfim, ele participou ativamente, né? Lá em Marília, me levava para fazer as rematrículas. Sempre aquele engajamento, né? Nunca deixou a gente desistir. Sempre dando ideias. Vamos fazer assim, assado, tal, né? E isso faz total diferença, né? Não, total é muito diferença.
E a gente aprende, né, aquilo que a gente estava conversando, a não julgar, a não julgar, a entender, a perdoar, né? Perdoar. Tudo que, às vezes, foi mostrado pra gente, a não propagar aquilo que a gente acha que não foi legal pra gente. Também. Né? Pra não virar um trauma, pra gente não se vitimizar, né? E a gente tem que estar muito aberto, sabe, doutor? Muito aberto. Uma coisa, por exemplo, hoje, né? Eu tava falando com meu pai, o Vitor chegou cedo aqui comigo, né? E eu tava falando com ele, né, Vitor? E aí, na hora que eu tava chegando aqui, ele falou um negócio pra mim que ele me deu um insight muito louco. Tipo assim, ele falou uma frase pra mim, tipo assim, que era um contexto nada a ver com o que a gente tava falando, mas serviu pra mim de outra coisa. Eu falei, putz, entendeu? Aham. Olha, eu contei pra Kelly agora, e falou, olha o que o meu pai falou. Ela falou, cara, isso mesmo, amor, isso mesmo. Ou seja, que é uma coisa que é a experiência dele que deu certo. Sim. E daí ele nem sabia. Uma coisa que ele falou que ele abriu uma visão pra mim. Sim. Entendeu? E alguém que é o quê? Alguém que é da minha confiança, né? Alguém que vai desejar o meu melhor, né? Que sempre, né? Sim. Então, assim, é por isso que a gente tem que estar nesse cuidado, né? As famílias precisam, sim, cuidar dos seus idosos, dos seus pais, dos seus avós, para que tenham o máximo de qualidade de vida, né? E é uma forma de gratidão também, né? Sim. Esses dias eu falei para um filho de uma amiga minha, né? Eu falei para ele assim... eu falei para ele, você sabe qual que é o único mandamento com promessa na Bíblia? Ele ficou olhando assim para mim. Eu falei, honra teu pai e tua mãe. Eu falei, honrar não significa... Eu falei, eu não sei o que você vai fazer com isso. Eu falei para ele, ó, cada um tem um jeito. Eu não sei o que você vai fazer com isso, mas assim, eu tenho o meu jeito de honrar, né? A Kelly tem o jeito dela, você deve ter o teu jeito. O que é honrar? Né? Sim. E cada um tem um jeito, quer dizer, por exemplo, eu sou muito diferente do meu irmão, ele tem um jeito dele e eu tenho o meu jeito. Sim. Né? Quer dizer, enfim, o que a gente tem que fazer? Cuidar. Sim. Do cuidar de quem nos trouxe até aqui. Não é papinho, conversa, eu vivo isso, é o que eu quero fazer e é o que eu me proponho a fazer. Né? Isso faz a total mudança, a diferença, né, na vida. Por isso que eu falo que o nosso atendimento, né, não é um atendimento, que nem você falou, 5 minutos, que não tem jeito, é uma coisa complexa, você tem que ter tempo para ouvir essa família, para ouvir os conflitos, para acolher, para tentar conduzir da melhor forma, né? Não julgar, cada um tem sua história, cada um tem seu jeito, mas enfim, fazer com que essa experiência, essa oportunidade da gente quanto profissional e da família quanto família, que seja da melhor forma, né? Para que não fiquem mágoas, traumas quando esse idoso partir, né? Exatamente. Então, como a gente conduz muito, às vezes, já o idoso muito idoso, o nonagenário, né? Como é especial, como é rico, né? Sempre estar atento aos sinais mesmo, né? Verdade, doutor. Então, a gente aprende até humildade mesmo, a perceber, né? O grãozinho de areia que a gente é aqui, o que a gente... que a gente puder. E o nosso atendimento não é, assim, focado na doença, né? Eu acho que a maioria, assim, de verdade, dos médicos, eles focam muito na doença. A doença, com certeza, é o que a gente quer promover, é saúde, é qualidade, né? Dentro das possibilidades. Mas eu digo que grande parte das doenças são as emocionais, as psíquicas. Sim. E se a gente tiver tempo para isso, a gente consegue dar bastante qualidade e conforto para essa família. Muito bom. Doutora, quando as pessoas, nessa do meu médico especialista, quando a gente traz especialista aqui, tem duas perguntas que eu faço que são base aqui. A gente criou essas perguntas para deixar registrado mesmo. A primeira é a seguinte, voltando hoje, 2023, lá para 2008, quando você se formou. Você se formou em 2008, né? 2009. 2009, isso. Uhum. O que a Marcela de hoje falaria para a Marcela de 2009? Exemplo. Foi tudo bem, top, fizemos tudo certo, legal, valeu a pena. Como é o que você falaria para ela? Ó, vai firme mesmo. Você se imagina lá agora, você sai, o dia que você pegou o diploma na mão, fez a festa, tudo, né? E ali, o que você falaria hoje? Voltando no tempo, até para gente deixar de experiência para quem está se formando agora, para quem está entrando na faculdade. Você falaria alguma coisa? Faz o seu melhor, entrega e confia. Que foi o que eu fiz mesmo. Foi a sua vida isso aí. Faz o seu melhor, né? Porque a gente tem que fazer o melhor
E realmente, faz o seu melhor dentro das suas possibilidades, entrega e confia. E para até ser menos ansioso, né? Nessa caminhada toda aí, eu tô com 13 anos de formada, 13, 14. 14 anos. Quanta ansiedade, né? Desnecessária, talvez. Se você sabe que você está dando o seu melhor, fazendo, se capacitando tecnicamente, entregue, confia, enfim. E hoje tem essa oportunidade da gente poder propagar, divulgar o trabalho da gente, que às vezes fica escondidinho, né? É verdade. Hoje está muito mais... Obrigada, viu, Renato? Imagina. Por dar um chacoalhão em mim. Gente, assim, essa é uma função nossa mesmo, né? Ao longo do tempo a gente foi descobrindo o nosso propósito, né? Eu e a Kelly, né? Porque, e foi um dos propósitos do meu médico especialista, poxa, como é que uma médica como você, com uma formação legal, uma história de vida legal, assim, muita busca pelo resultado com o paciente, e não está mostrando por quê? Por que as pessoas não conhecem, né? Então, esse foi o objetivo mesmo dessa plataforma, da gente poder mostrar para as pessoas, existe uma médica aqui, que ela faz isso, isso e isso, tal, né? Que é especialista, que não está brincando aqui com ninguém, que tem uma formação, né? Então, foi o propósito realmente, doutora, de fazer Obrigada. Isso aí. E assim, uma outra coisa legal também, eu já escutei hoje cedo, né? A gente foi gravar com o médico, ele falou uma coisa muito legal. Essa que você falou, a ansiedade, né? A ansiedade nos limita. Como é que luta com a ansiedade? Vê o que tem que fazer e faz. Porque a ansiedade é uma imaginação de um trem que não aconteceu. E que talvez nem aconteça. E nem aconteça. Então, peraí, qual que é o que tá te deixando ansioso? É isso. Então, peraí, vamos ver aqui qual que é a estratégia, o planejamento, vamos lutar com isso. Exato. Né? E ele falou, no caso, a gente estava falando sobre o Outubro Rosa, né? O câncer de mama. Falou, tá, a pessoa chegou aqui, ansiedade. Vou morrer, vou viver. Não, peraí. Vamos ver tudo que precisa fazer e vamos fazer. Exato. Aí você mata a ansiedade. Exato. Né? Doutor, e a segunda pergunta que a gente faz é assim. Qual que é o nome do seu filho? Francisco. O Francisco. Tá com quantos anos, Francisco? 4,5. 4,5. Então, vamos pensar o seguinte, esse vídeo aqui, ele é gravado, ele fica para sempre no YouTube. Um dia o Francisco vai ver isso aqui. Ele vai assistir. Lá na frente, lá minha mãe, alguém vai contar, ele vai puxar lá. Não me faça chorar. Não, calma. Vamos lá. Pensa o seguinte, daqui 10 anos, 20 anos, ou quando o Francisco estiver ali 10 anos, ele vai estar com 14, 15 anos ali para tomar decisão do que ele vai fazer. Sei lá, também acho tão cedo hoje também com 15 anos para tomar decisão. Eu não aconselho meus filhos em nada disso. Eu mudei muito, né? A nossa época eu acho que era diferente, tem que ter profissão. Hoje eu falo, cara, espera um pouco, calma, fica aqui, estuda mais, vê outras opções, né? Porque parece, você tomar uma decisão com 15 anos, o que você vai fazer pro resto da vida, eu acho muito injusto, Sim. Né? Mas meu pai foi muito bem comigo também. Ele falou, cara, meu irmão é totalmente da área da saúde, eu não tenho nada a ver com aquilo, eu sou um comunicador, eu sou um cara de network, de estar relacionando com as pessoas, né? E hoje, realmente, eu faço o que eu gosto, né? E eu faço algumas coisas que eu também não gosto, mas no meio disso tudo, a maioria das coisas eu faço pelo que eu gosto. O que você quer deixar aqui pro Francisco? Na hora que ele olhar daqui 10 anos, 15 anos, ele fala, minha mãe deixou para mim aqui uma mensagem de vida do que você viveu, do que você passou, do que você acha que vai fazer, do que vai ser importante em determinado momento da vida dele. Porque como eu não acredito no acaso, eu acredito que existe, sim, uma força, um Deus que está ali, em determinado momento ele vai abrir esse vídeo e vai ser importante para a vida dele naquele momento. O que você quer falar para ele? Para ele seguir o coração dele, entender que isso aqui, eu como cristã, né? Uhum. Eu acho que não deixar a gente ser envolvido pelo mundo, né? Acreditar nas relações com as pessoas, fazer o bem em primeiro lugar, né? E tentar vir para esse mundo adulto, né? Para realmente ser feliz e trazer luz no caminho das outras pessoas, tranquilidade, né? E não deixar ser envolvido pelo mundo. Porque a gente vê que as grandes guerras, tristezas, doenças, são trazidos por coisas do mundo, né? E não coisas da vida eterna mesmo. Porque eu acho que a gente é tão pequeno, né? Então, assim, Francisco, você é um grãozinho de areia. Não queira nunca passar por cima de ninguém, de nada. Paz e bem, né? Como diz São Francisco de Assis. Boa.
paz e bem mesmo, assim. Ótimo. Francisco, tá dado, ó. Sua mãe deixou a mensagem aqui registrada para você. Espero que no momento que você escutar isso faça muita diferença na sua vida, que possa te ajudar, né? E independente do momento que você estiver escutando isso. Doutora, fiquei muito feliz de você estar aqui. Você viu que eu insisti muito para você vir, porque eu sei, né? A gente tem experiência. Como você falou para mim um dia, ó, fica tranquilo que eu vou cuidar da sua mãe. E realmente está dando certo, vocês estão cuidando dela e está dando muito certo. Aqui também a gente sabe. Valeu a pena, sabe? Porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? Que existe um ser humano por trás, que existe uma pessoa, que é uma pessoa cuidando de pessoas, né? E não uma máquina, não, né? Uma coisa assim, uma pessoa que está ali, que está vendo todo aquele contexto e buscando o melhor, né, dentro daquela família, para aquele idoso, no seu caso, e como é importante, né, você ter confiança de quem tem condição de fazer isso, né? Que você não está ali só para dar um conforto, né? Não é sentimental, né? Lógico que tem o sentimento, mas é alguém que vai entender o contexto, vai entregar o melhor e vai fazer todo esse acolhimento de uma maneira profissional e muito resolutiva. Com certeza. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, né, Renata? Renato, como eu te disse, né? A gente vem de uma formação, tem as experiências de serviço, entre serviço público e privado, né? Fiquei bastante tempo, acho que eu não mencionei que eu fiquei bastante tempo em serviço privado. Tenho uma gratidão também, porque fui inserida nesse serviço, assim, por pessoas que confiaram muito no meu trabalho. Mas realmente a gente vai se sentindo comprimida pelo serviço, você tem tempo para atender, você tem que atender tantos em tantas horas. Então, daí você vai ficando desconfortável e vai buscando, né? Não, eu não consigo me encaixar aqui. Colegas que não entendem o porquê que você tá requerendo uma coisa diferente, né? Vamos evitar a hospitalização. Olha, você me dá mais tempo para eu atender os pacientes, que eu vou evitar a internação, eu vou capacitar cuidador, mas me dá mais tempo para eu atender os pacientes do seu convênio. Enfim, fiquei bastante tempo no privado, 5 ou 6 anos, muita gratidão, a gente aprende demais em todos esses serviços, mas hoje eu tenho, né, assim, um momento para eu poder construir o meu trabalho do meu jeito, com técnica e capacidade mesmo, Renato. E o tempo que o paciente merece, porque quando você começa a atender de maneira particular... Sim. Né, eu tenho falado com muitos médicos, né? E aqui, não é uma crítica, nada, é uma constatação, né? É lógico, os convênios estão aí, a gente depende muito deles, né? Mas assim, existe também o atendimento particular. E ontem a gente falava, eu até contei uma história aqui, né? De alguém que busca um atendimento particular. E entra muito naquela coisa, tem condição, não tem condição. Mas se a família tem condição e proporciona isso, é porque ela quer ser bem atendida daquela forma que eu não busco particular. E existe, assim, e não significa que ter dinheiro, não ter dinheiro, junta dinheiro daqui, junta dinheiro dali. Quem não participou de uma vaquinha para pagar uma consulta particular para alguém? Né? Lembrando que esse médico é a profissão dele, isso. Ele vive disso. Sim. Né? Ou seja, o médico cobra porque ele vive disso, ele se preparou para isso. Sabe, gente, que eu defendo isso mesmo. Muitas vezes eu posso até sofrer críticas com isso, mas nós não estamos falando de saúde pública, né? Sim. Nós não estamos aqui falando de saúde pública, nós estamos falando de um modelo de saúde diferente, né? A saúde pública aí que através dos nossos impostos, os nossos governantes que resolvam, né? Mas quem quiser esse tipo de atendimento, existe. Existe. Né? Então a gente precisa deixar isso bem claro, né? Exato. E realmente para quem tem essa condição, e eu não quero entrar nesse mérito aqui, a pessoa realmente tem resultado através disso, a gente vê, né, nas nossas famílias. É isso aí, né? E não cabe a nós, né, doutor, entrar nessa discussão. Não. Enfim, só posicionar, né, o que estamos dispostos a fazer para quem tem essa condição de fazer.
Eu quem te agradeço, viu, Renato? Pelo chacoalhão que você me deu esses dias que eu vim conversar com você. Não precisa, não. Pelo chacoalhão mesmo, eu cheguei lá em casa e falei assim, olha, demorei 2 horas, né, pra voltar pra casa. Falei pro meu marido. Mas é porque eu tava levando um puxão de orelha. Que legal, doutora. Né, eu tava te dando feedback da teleconsulta que a gente fez com a mãe, né? Falei assim, olha, eu me sinto um pouco desconfortável ainda com teleconsulta, mas a gente conseguiu fazer bastante diferença, né? Total. E você falou assim, para com isso, vamos lá, vem. Enfim, eu que te agradeço. Continue a ser luz também no caminho aí dos médicos que querem fazer diferença, né? Na vida de tantos pacientes. E agora, dia 24, nós estamos gravando hoje um sábado, dia 7, né? Dia 24/10 de 2023. Nós vamos fazer o nosso evento lá no Coco Bambu de inauguração da plataforma. A doutora Marcela vai estar lá. E, assim, vários outros médicos, né? Eu me senti, assim, muito honrado mesmo, de coração. Obrigado, viu? Obrigada. Porque a gente pensou em fazer isso da melhor forma possível. Estão fazendo. Obrigado, muito gente. Especial. Me emocionei aqui, mas faz parte, né? Porque a gente tá aqui a semana inteira, sabe? E os meninos também estão com a gente, o Vitor tá comigo aqui. Obrigado, viu, Vitor? Tudo que você tem feito por nós aqui, de nos representar também, né? Porque sem equipe ninguém faz nada, né? Não. E eu tenho um time, assim, maravilhoso, sabe? E eu lembro o dia que esse menino entrou aqui na nossa vida também, e o tanto que a gente tem sido importante na vida dele, o tanto que ele tem sido importante na nossa vida. E isso é maravilhoso, porque as coisas vão acontecendo, né? E é isso aí de você falou de ser luz, né? Eu acho que é isso aí. É isso que faz a diferença. Exatamente. Né? É isso que nos move. Né? E foi muito louco isso aí, doutora. Quando eu tava lá no Covid, cara, que eu quase morri lá, eu falei, meu, o que eu quero? Né? O que vale? Não vale a vida. Não vale. Sem isso aí. Daqui, sem não, isso aí. não vale. O dinheiro, não sei o quê. Tá bom, eu tava lá, o dinheiro não me salvava. Né? Porque se piorasse ali, podia, né, levar eu pra onde fosse. Infelizmente, né, você perdeu seu pai, você sabe do que eu tô falando, que você daria tudo para ter ele de volta, né? E é isso aí. Então, agora nós estamos aqui, vamos fazer valer a pena, né? É isso aí. Meus amigos, então vocês curtam esse vídeo, vocês compartilhem, vocês mandem para as pessoas. Foi um vídeo muito bacana aqui. Eu tive a oportunidade de conversar com a doutora Marcela Matos, ela que é geriatra, uma super profissional, competente e humana. Não esqueçam disso. Competência no mundo de hoje sem esse aspecto de ser humanizado também não resolve. Legal? Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima.